O jejum intermitente, né, também tem sido um método bastante procurado, né, para perda de peso. Mas será que ele realmente é seguro, eficaz? Né? Então, eu sou a Aline Ribeiro, nutricionista esportiva, e sabemos que o jejum intermitente, né, ele desperta a curiosidade, o interesse daquelas pessoas que buscam por uma perda de peso mais rápida. Né? É uma dieta que se tornou bastante popular, né, porque oferece aí uma maneira fácil, né, de reduzir a ingestão calórica. Além disso, né, a simplicidade no segmento e a sensação de que aquela privação de fome é temporária, né, e que você pode acabar com a sensação de fome uma vez terminada o período de jejum, facilita muito a adesão das pessoas. E como o jejum funciona, né? Ele funciona mesmo quando realizado por apenas algumas horas, né, desencadeando aí uma resposta metabólica biológica à escassez de alimentos, né, o chamado aí desconforto metabólico, né, onde uma vez esgotadas nossas reservas de açúcares, nossas células começam a queimar a nossa gordura corporal. Um outro fator é que a pausa no consumo constante aí de calorias, né, através do fracionamento das refeições, que são aqueles lanchinhos, dá a possibilidade do reset, né, de iniciar o metabolismo e do centro energético de energia das nossas células, né? E alguns estudos têm mostrado, né, que o jejum intermitente ele parece funcionar melhor para homens, para mulheres na fase de pós-menopausa e é menos eficaz em mulheres mais jovens. E quais os tipos de protocolos? Existem vários, eu vou falar de alguns, né? E o primeiro deles é o protocolo de 12 por 12, em que você entra em jejum, geralmente às 19 horas, e reinicia a sua alimentação às 7 horas do dia seguinte, né? É usada normalmente para os iniciantes na estratégia do jejum intermitente. O segundo protocolo é o de 16 por 8 horas, em que você entra em jejum, geralmente às 20 horas, e só reinicia a alimentação às 12 horas do dia seguinte. Já é usado aí normalmente para o nível intermediário. E o terceiro protocolo, que é o de 18 por 6, que é a fase em que você entra em jejum, geralmente às 18 horas, e só reinicia a sua alimentação às 12 horas do dia seguinte, também é usado para o nível intermediário. Esse é o protocolo mais difundido e as porções elas devem ser mais ricas em alimentos saudáveis, porém em quantidades não abundantes, né? Não pode ser nada tão exagerado. E nós temos aí o quarto protocolo, que é o protocolo de 24 horas, em que você entra em jejum geralmente às 12 horas e só reinicia a sua alimentação nas 12 horas do dia seguinte. Né? Normalmente é utilizado aí para o nível avançado. Existem também outros tipos de protocolos, eu vou falar de alguns, né? E o primeiro deles é o de 16 por 8 horas, só que ele funciona da seguinte forma. Você inicia o jejum de 16 horas e tem a janela aí para se alimentar nas 8 horas restantes, né? E geralmente é feito aí por 2 dias na semana e os 5 dias restantes você se alimenta normalmente. O outro protocolo é o de 5 para 2, né? E aqui, além da estratégia do jejum intermitente, existe aí uma restrição calórica que gira em torno de 500 a 600 calorias diárias. E esse protocolo é realizado 2 vezes por semana e nos 5 dias restantes você consome suas calorias habituais. E por fim você tem um protocolo aí, a Eat Stop Eat, que é aquele que você faz jejum de 24 horas consecutivos de 1 a 2 dias por semana. E aí se alimenta normalmente nos demais dias. E quais seriam os benefícios em seguir o jejum intermitente, né? Os principais benefícios, eles dizem respeito à regulação da glicemia, à melhora dos níveis de triglicerídeos e colesterol, dos níveis de pressão arterial, da frequência cardíaca em repouso, né? Da qualidade do sono. Além disso, parece que seguir o jejum intermitente, né, ele pode ajudar a reduzir o risco para a própria obesidade, né? Tanto quanto para o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas, né? Podem reduzir também o aumento do número dos radicais livres e, portanto, funcionar como um efeito protetor no nosso organismo e pode também retardar o aparecimento de doenças como o acidente vascular cerebral, a demência e a doença de Parkinson. Isso porque, né, de acordo com alguns pesquisadores, existe uma relação aí com os genes, o hormônio e o nosso metabolismo que aumenta e diminui em diferentes momentos do dia das nossas 24 horas, sendo, portanto, necessário aí alinhar, né, os nossos hábitos alimentares diários com o nosso relógio biológico, né, a fim de melhorar aí a nossa saúde e diminuir o risco
para esse desenvolvimento dessas doenças, principalmente as doenças crônicas que a gente citou assim. E falando aí em crononutrição, que é justamente isso que a gente acabou de falar, se você quiser saber um pouquinho mais, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o assunto, que eu vou deixar o link aqui, né? E também na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar e conhecer um pouco mais sobre a riqueza que a crononutrição nos oferece. Um outro ponto é que, de acordo com alguns pesquisadores, fazer uma refeição, né, ou comer algo em horários aleatórios do dia, né, parece quebrar a sincronia do nosso organismo, né, e favorecer aí a perda de peso através dessa, vamos chamar, desorganização, né, ou melhor, de você desacostumar o seu organismo àquela rotina habitual. E um fato interessante é que, segundo alguns pesquisadores, né, eles referem que seguir a estratégia do jejum intermitente parece mais um estilo de vida do que necessariamente uma dieta, né, e que pode ser adotado aí por qualquer pessoa, além de estar acessível a todo mundo. E quais seriam as contraindicações em seguir o jejum intermitente, né? Se é verdade que existem aí vários benefícios, também é verdade que o jejum intermitente, quando prolongado e repetido, ele pode causar sérios danos ao organismo, né? A presença de uma doença associada também representa um fator de risco adicional, né? Até porque quando se trata aí de reduzir o número de calorias, né? Além do jejum intermitente, você restringir calorias, é bom lembrar que os efeitos sobre a saúde podem ser imprevisíveis, né? E em alguns casos até perigosos. Por esse motivo, né, é importante aí evitar mudar radicalmente seus hábitos alimentares, né, sem o devido acompanhamento profissional, né, nutricional. E quando existe aí o acompanhamento profissional, é mais difícil você cursar com alguns problemas, né? Mas quando você adota aí o jejum intermitente do estilo aí faça você mesmo, você pode apresentar distúrbios como, por exemplo, irritabilidade, raiva, dificuldade de concentração, dor de cabeça, fadiga, sonolência, diminuição do desempenho físico e mental, né, desidratação e até insônia, né? Inclusive pode ser um gatilho para o desenvolvimento aí de distúrbios alimentares, como por exemplo anorexia e bulimia, né? E finalmente, saber que qualquer forma aí de jejum intermitente ele deve ser absolutamente evitada, né, em crianças, adolescentes, gestantes, lactantes, né, e em todos os casos de distúrbios do comportamento alimentar. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço da Nutri.